começando aqui a nossa primeira aula da nossa maratona de aulas das terça-feiras. A gente vai ter um encontro marcado aqui toda terça-feira, às 7 horas da noite, para aprender espanhol. São aulas completas para te ajudar a destravar, a conversar sem travar em espanhol. Então, galera, esse tema que eu escolhi para a gente começar, para nosso estreno, para nossa estreia por aqui, é o famoso R vibrante. R vibrante do espanhol, que é assim o temido R do espanhol. Um dos sons mais hispanos. Acho que é um dos sons que deixa o espanhol com mais cara de espanhol. No entanto, é um dos sons mais difíceis para nós brasileiros. E isso faz com que muita gente, mas muita gente mesmo, fale com que a pronúncia é feia. Ai, meu espanhol é estranho. Eu já escutei muito isso. Meu espanhol é estranho. Ai, meu sotaque é meio assim, sabe? E um dos motivos, com toda certeza, é a falta do R vibrante, tá? E por ser difícil, muitas vezes tem gente que cai aí na tentação de ficar se perguntando: será que esse R vibrante dentro do espanhol faz toda a diferença do jeito aí que vocês estão falando? Eu acho que não é bem assim. Eu posso dizer que é o meu sotaque brasileiro. E acaba que muita gente coloca a desculpa no sotaque, porque no final das contas não tem problema você realmente ter um sotaque brasileiro dentro do espanhol. Mas a questão é que muitas vezes não é sotaque não, viu? É erro de pronúncia. A gente tem que ter isso muito claro. E isso e tantas outras coisas que eu vou te mostrar nessa aula de hoje. Mas o principal aqui, eu vou te mostrar um treino do R, que é onde você vai conseguir praticar, treinar todas as musculaturas, todo esse movimento do R vibrante para deixar a tua fala mais bonita, correta e muito mais natural dentro do espanhol. Mas aqui eu quero te mostrar, para começar, algumas coisinhas que a gente vai ver durante essa aula aqui, tá? E essa pergunta aqui, que é o será que é realmente tão importante? Igual eu tava comentando pra vocês, tem muita gente que fala isso, que me manda mensagem falando isso. E às vezes não é assim tão importante como parece. E antes de eu te mostrar o treino, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Os dois sons do R dentro do espanhol. Já tinha parado pra reparar isso? Que dentro do português a gente também tem o som do R que é diferente, o R simples e o R forte. Lê aí em voz alta: caro, carro. Não tem essa diferença sutil ali no R? Algo que é caro e um carro, né? Um carro que tá aí parado na rua. Pois é, essas duas mesmíssimas palavras existem dentro do espanhol. Mas aqui vamos começar com essa. Caro, algo que é custoso, algo que é caro, e carro, que seria o carro. Então tem a diferença, esse R muda por completo o significado da palavra. Isso acontece com outras palavras. Pero, perro. Pero é aquele mas. Ah, pero não me gusta. Eu tenho um perro. Então eu tenho um cachorro. Então muda total. É uma diferença gigante aqui na palavra. Mesma coisa com o feminino. Pera, a fruta, e perra, que é a cachorra. Então é diferente, é extremamente importante diferenciar os dois sons do R. E lembrando, pessoal, tem material, tem PDF, tudo para vocês acompanharem o treino do R e praticarem depois. Então aqui na aula vocês vão aprender como fazer, e lá dentro do grupo do Telegram, onde eu envio todos os materiais, você vai receber o PDF todo prontinho para você realmente treinar e destravar esse som vibrado do R. Então quem ainda não está participando, comenta aqui no chat que a gente vai enviar o link para vocês entrarem dentro do grupo do Telegram. Então bora lá que a gente vai ver aqui um outro ponto bem importante, que é o tal do som do R, do G e do J, que eles têm um som muito parecido com o R do português. E daí dá aquela confusão. Vamos começar com o G. Gigante, em espanhol fica gigante. Não parece o som do R do português? Só que em espanhol esse é o som do G. E isso dá muita confusão. Gente, restaurante. Gente, restaurante. É o mesmo som do R que a gente tem dentro do espanhol, mas ele é o som do G. Correr. O que é esse correr, gente? Pode ser simplesmente pegar. Correr na botella. Correr é muito, mas muito usado mesmo dentro da Espanha. O que acontece é que na América Latina tem um doble sentido, essa palavra tem dois sentidos diferentes. Por quê? Esse correr, e aqui na América Latina, significa fazer sexo. Então não é uma boa palavra para você usar na América Latina, tá? E aí que mora o perigo. Porque se a gente quer falar esta palavrinha aqui, ó, correr, dois R's, tem sempre som de R vibrante dentro do espanhol. E aí você fala com o som do português, correr. Já deu confusão, né?
Já deu problema, já deu para imaginar aí a situação que você vai se meter errando a pronúncia. Além do R do português ser parecido com o G, ele também é parecido com o J. Pois é, então vamos pegar aqui. Jirafa, juego, jefe, joder, jamón. Este também é um ponto muito importante. Eu espero que até aqui eu já tenha te convencido que sim, é importante que você saiba diferenciar os R's no espanhol. Quando a gente chega nesse ponto de total, ok, tá bom, preciso saber esse negócio, mas é muito difícil. Parece que eles meio que nascem sabendo. Eu tinha essa sensação, eu não sei se você pensa a mesma coisa. Parece que os hispanos têm um gene, sei lá, que é mais fácil deles falarem o R do que a gente. Uma vez quando eu fui pro México, eu perguntei pro um amigo meu, até vou te mostrar a foto aqui. Eu fui pra lá e aí eu perguntei pra ele, mas me conta, como é que... Eu vou colocar aqui na tela pra você ver. Aí eu virei pra esse meu amigo. Todo nativo já sabe? Todo mexicano já nasce sabendo falar esse R? E ele me respondeu uma coisa muito, muito importante. Ele, não. As crianças, por sinal, têm bastante dificuldade de aprender o R. Assim, a questão é que os pais, eles treinam e incentivam a criança a fazer esse som do R vibrado desde muito pequeno. Porque é um som muito presente em muitas palavras dentro do espanhol. É um som muito importante. Inclusive, esses dias eu tava ali rodando ali no Reels do Instagram e achei um vídeo que eu quero te mostrar. É um vídeo bem legal. Deixa eu compartilhar aqui. Que mostra exatamente isso. Essa sofrência das crianças em conseguirem falar esse R. Então, o que acontece aqui? Ela tenta falar aborrida, que é entediada. Tô entediada. Vamos comer alguma coisa? É isso que ela fala. Então, realmente, essa ideia aí de que só os nativos conseguem, que eles nascem sabendo, que inclusive era o que eu achava, não é possível, eles têm que nascer sabendo esse negócio. Não é verdade. Já deu pra ver aqui que eles treinam e é aí que tá a chave do negócio. É aí que você realmente tem que prestar atenção. Deixa eu pegar aqui. A chave para você realmente conseguir destravar o R e tantos outros sons dentro do espanhol, la che, la ed, outros sons que são marcantes dentro do espanhol, tá nos treinos. Porque uma criancinha daquele tamanho, ela não vai estar estudando, né? Não é assim que funciona. Não é, as crianças não têm essa ordem de aprendizado, é muito pelo contrário, ninguém começa ali se afogando na gramática, eles começam treinando. E é isso aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Foque nisso aqui, essa aqui, a chave para você destravar a sua pronúncia no R e em todas as outras. Mas presta bem atenção nessa chave, que é uma diferença gigantesca entre estudar espanhol e treinar a conversa em espanhol. Estudar espanhol, o que é isso, tá? É essa maneira, esse formato bem convencional que a gente tem de fazer tabela de conjugação verbal e tal e tal. E esse é um ponto que a gente consegue desenvolver aqui a parte cognitiva. Você entende por que é aquilo. Você já não é uma criança, então você já consegue entender o padrão daquilo. Mas dentro do estudo você não consegue desenvolver a parte motora. E é isso uma das coisas que é cruciais. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que estuda 1, 2, 3 anos de espanhol e não consegue falar, não consegue pronunciar um R bonito, não consegue realmente desenvolver a conversa. Por quê? Desenvolveu aqui, mas não desenvolveu a habilidade motora. Então, estudar espanhol é muito do desenvolver o cognitivo e não do motor. Isso é ruim? Não necessariamente, tá? Os objetivos são diferentes, o caminho tem que ser diferente. Quer fazer prova? Você vai estudar. Quer conversar? Você vai treinar. É esse o percurso que você vai fazer, é esse o caminho que você vai seguir. Bom, e o que a gente vai fazer aqui para conseguir realmente falar em espanhol? A gente vai pelo outro caminho. Se estudar leva à prova, o treinar vai te levar para a conversa. Então dá uma olhadinha por aqui para a gente entender a diferença desse caminho entre estudar e treinar. Para começar, a gente vai treinar desenvolvendo essas duas habilidades diferentes. Seria a cognitiva em entender aquilo que você está falando e a motora de conseguir fazer. A gente vai entender, vai falar e depois vai estudar a gramática, tá? Esse é o nosso caminho. E outra coisa aqui, como é que a gente vai treinar, né? A pergunta que fica, como é que eles treinam? Como é que eles fazem
fazem esse treino? Como eu te contei toda a história aqui, é um treino baseado no que os nativos fazem para ensinar as crianças a falarem de uma maneira bonita e correta dentro do espanhol. Então vamos lá, como é que eles ensinam as crianças e como é que a gente pode usar isso a nosso favor para aprender a destravar o nosso R de uma maneira muito mais fácil e simples? Primeira coisa, a gente vai começar aqui com o passo a passo. Então já tira um print aí da tela. Se você não tá no grupo, já comunica aí para você receber o link do grupo para receber todo o material, tá? Primeira coisa, eles começam com la moto. La moto, que é moto mesmo. E eles ensinam as crianças a fazerem o som da moto. E ali fica lá, pai, mãe, tio, todo mundo em cima da criança falando rrr, rrr. E aos pouquinhos a criança começa a repetir o tal do som da moto. Simplesmente isso. O segundo passo que a gente tem aqui, pois você já consegue fazer bem esse som da moto, você vai pegar palavras que iniciam com R. Até que na aula já teve algumas, né? Ramon, ou então restaurante. E aí começa. Quando a palavra começa com R, tua preocupação acaba na primeira sílaba. Entendeu? Então você tá tão preocupado com R, ok, falei o R, ufa, passou, agora eu posso continuar falando. Então faz uma lista de palavras que começam com a letra R e comece a repetir. Então começa Ramon, restaurante, e vai, emenda esse som da moto aí com as palavras que iniciam com a letra R. Próximo aqui são as palavras com 2 R's. Por quê? Os 2 R's vão vir no meio das palavras. Então aqui também já teve vários exemplos aqui na aula e você vai precisar fazer uma listinha de palavras que tem esse R vibrante no meio. Carro, perra e tantas outras palavras. E vai treinando. Mas é exagerado. É uma pronúncia vocalizada muito forte. O que acontece é que no meio do caminho, enquanto você tá ali tentando aprender o espanhol, você acha que falar mentalmente, sabe? Só pensar vai funcionar, mas não. E por isso a gente precisa exagerar. No começo você tem que falar muito exagerado para conseguir destravar. E é isso que acontece com R. Então força. Carro, carro, carro. E força bastante, seja muito exagerado. Deixa que o povo dê risada. Não se preocupe com isso, porque se eles estão rindo, é sinal que você está fazendo um bom trabalho. E comece a soltar essa musculatura que a gente precisa. Aí vem o nosso quarto e último passo do nosso treinamento do R, que são essas palavras difíceis. Por exemplo, rojo, que mistura o R vibrante com um R mais suave, que é o nosso R do português, né, que é o som do J. Então, tem várias palavras que você pode fazer uma outra listinha. Então, você vai passo a passo para treinar tudo isso. E aí, no final, você vai poder juntar nas frases e conseguir falar com mais clareza esse bendito R vibrante do espanhol. E a pergunta que fica, quando é que eu começo a fazer esse negócio? Como é? Quando que eu faço isso? Para ontem. Não importa quanto tempo você está estudando espanhol, se você está começando, porque é algo que você vai construir aos poucos. Não é, eu vou fazer esse treino aqui uma vez, um dia, pronto, consigo. Não é assim. Tem que treinar com constância, tá? E tem que treinar por um período mais longo. Não vai ser um dia, não vai ser em uma semana que você vai destravar o R. Mas treinando certinho, seguindo passo a passo, funciona sim. Outra coisa que eu quero te mostrar por aqui são outros treinos que você pode usar junto com o treino do R, porque quem treina destrava. Se você tem aí uma conversa meio travada, meio ali, tá meio engasgado no negócio, realmente você precisa de vários treinos. Aqui eu vou te dar alguns exemplos de treinos de conversa em espanhol, e são treinos que desenvolvem habilidades diferentes. Aqui são só alguns, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na imersão. Ele serve para você entender o espanhol, mesmo que eles falem rápido, tá? Então muita gente fala, os nativos falam muito rápido, os hispanos, não sei porque eles falam assim, correndo. Não é, eles não falam correndo, é você que não sabe entender o espanhol. Por quê? Você precisa treinar a imersão. Outro treino aqui que é muito, mas muito eficiente para você que quer conversar sem travar é o E. Lembrar de palavras e conjugações verbais. Conjugação de verbo a gente não decora, a gente precisa aprender pelo uso, de tanto escutar, de tanto usar,
facilidade tanto a repetir, você acaba memorizando. Então, o treino eco é exatamente para isso, tá? Treino das 3 leituras. Falando de pronúncia, esse aqui é o par perfeito pro treino do R. Junto com o treino do R, treinando as 3 leituras, você consegue ter uma pronúncia correta e bonita dentro do espanhol. Outro aqui, que é o queridinho da galera, é o treino conexão. Pra você que tem aquelas pausas, sabe? Fica assim, não sei, então esse tipo de espaços que você dá ali entre as palavras pensando muito é porque falta conexão nas palavras, conexão nas frases, então você começa a juntar tudo, a enredar todo, não? Ter um enlace entre as palavras e começa a falar mais, e isso acontece porque você passa a pensar em espanhol, não tem que ficar traduzindo, sabe? Então é assim, dessa maneira que você vai usar o treino conexão. O treino sombra é outro bem bacana para deixar o teu sotaque mais hispano. Chama sombra porque é realmente uma imitação, uma sombra que você faz dos nativos. Aí você já tem esse enredo, esse sotaque dentro do seu espanhol. Então esses aqui são alguns dos treinos que são focados em desenvolver as habilidades de conversa. Esses aqui são alguns dos treinos que são a base do programa de treinamento Espanhol Menos é Mais, tá? São só alguns deles, tem vários outros aqui para desenvolver outras habilidades para que você realmente consiga conversar sem travar. Se você está realmente interessado em destravar a sua conversa, clica aqui debaixo do vídeo, tem um link explicando tudo como é que funciona o programa de treinamento Espanhol Menos é Mais, onde a gente tem menos aula e mais treino. Dá uma olhadinha aqui, que com certeza é isso que vai destravar o seu R, o seu espanhol e tudo que você precisa para conversar com fluência e naturalidade. Conseguir ter segurança e acabar com essa história de vergonha, de pronúncia feia, que tanto eu escuto por aqui, tá? Então dá uma olhadinha, aqui embaixo tem o link. Então é isso aí, galera. Bora fechar por aqui o nosso primeiro encontro de terça-feira. Toda terça-feira às 19 aulas, 19 aulas. Toda terça-feira às 19 horas a gente vai ter um encontro com aulas completonas de espanhol, mas aulas focadas na conversa. Então, este aqui não é o lugar para quem quer fazer prova, para quem quer passar na prova do DELE, provas de proficiência e tantas outras. É o lugar para quem quer realmente conversar em espanhol sem travar. Várias dicas de treinamento de espanhol para você conseguir conversar com naturalidade. Então, galera, até a próxima terça-feira. Apareçam para a próxima aula, terça-feira, às 19 horas. Até mais!